Mais um dia, mais uma oportunidade de estar na sua presença. Agradecer ao pastor Moacir, a pastora Cleusa, que deixou a gente ir, e a pastora que me chamou, a pastora Eunice, a pastora Cleusa, que me chamou, que é uma honra, viu, pastora, estar conhecendo a igreja de Vilma Flor. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler a palavra aqui no livro de Romanos, capítulo 13, versos 11. E logo depois em Cantares, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz o pastor Júnior, quem está feliz com Jesus, impossível não estar feliz com Jesus, né? Porque se nós estamos aqui, é porque a graça nos alcançou. Não merecíamos nada, mas a graça, oh maravilhosa graça, oh poderosa graça que nos alcançou. Aleluia! Glória a Jesus. Romanos capítulo 13, verso 11 diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai, alta a noite, e vem chegando, e diz: deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, nem em imundícias e dissoluções, não em contenda e ciúme, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne. No entanto, no tocante às suas concupiscências, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantares de Salomão, capítulo 5, diz assim: Abre-me, minha irmã querida, minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. A esposa responde: Já despi a minha túnica e me vestir-a outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. E os irmãos podem aceitar dando glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui uma palavra aqui que está escrita em Romanos, que Paulo está trazendo. Paulo precisava de ajuda para escrever essa carta. Essa carta é chamada a Carta da Graça. Então ele chama Tércio, um amigo que se dispõe a ajudá-lo a escrever essa carta. Um amigo sem interesse que fala: não, eu vou te ajudar, Paulo, não porque eu quero o teu lugar, mas eu vou te ajudar porque sou amigo. Aleluia, oh glória a Jesus. Então ele escreve essa carta, a Carta da Graça, a carta aos Romanos, chamada de a Epístola das Epístolas. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa carta, para você ver a importância dessa carta, o tal de Agostinho de Hipona, ele faz parte da patrícia, ele se converteu lendo esse capítulo que nós lemos, aí Romanos 13, no 11, mais embaixo, que fala de orgia. Agostinho de Hipona, ele era dado às orgias, mas quando ele conheceu essa carta dos Romanos, que nesse capítulo que nós lemos, ele se tornou um grande homem de Deus, aleluia, lendo essa carta. Também Martinho Lutero se converteu lendo Romanos, que diz: e o justo viverá da fé. Grande é a importância, mas nesse capítulo que nós lemos, Paulo está exortando uma igreja, a igreja de Roma. Ele não conhece, porque não foi ele que fundou essa igreja de Roma. Paulo não conhece a igreja de Roma, mas ele está dizendo: desperta a igreja, porque a nossa salvação está próxima, muito mais próxima do que quando nós aceitamos. Desperta. Ele está trazendo para a igreja uma igreja que está com sono, uma igreja que está cansada, mas ele está dizendo: desperta, igreja.
igreja, porque a nossa salvação está próxima. E isso nos dias de hoje também. Eu digo, igreja, desperta, é chegado o reino do céu, porque a Jesus Cristo está às portas. Aleluia. E só não percebe quem o inimigo conseguiu cegar, porque Jesus Cristo está às portas. Trazendo isso para o livro de Cantares. Vocês sabem que o livro de Cantares foi escrito por Salomão. E Salomão era um filho do rei Davi com Batseba. Davi, certa vez, ele não vai para a guerra. E é um grande perigo quando o homem deixa de ir para a guerra. Quando o homem, que é segundo o coração de Deus, terceiriza a guerra. Deixa para lá, deixa eles guerrear lá, que eu vou ficar em casa. Ele ficando em casa, dá brecha para o inimigo. Ele sai e ele vê Batseba tomando banho. Ele pega e ele vai, e ele manda buscar essa mulher. Ei, o Senhor já tem uma palavra para a tua vida. Não ouse tocar naquilo que eu já te proibi até de olhar. Davi não só olhou, mas Davi também tocou. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Ele também tocou. E Deus está dizendo para alguém: não toque naquilo que eu te proibi de olhar, porque será a tua ruína, diz o Eterno. Diz o que é santo, que contempla todos os corações. Aleluia. Ele tocou. Então ele pega Batseba, vai viver com Batseba. Vocês conhecem a palavra. E Salomão é fruto. Salomão é amado de Deus. Salomão, ele é chamado de Gedidias, amado de Deus. Quando é Salomão, nele tem paz. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E Salomão, ele é improvável, porque Salomão tem uma promessa: quem vai reinar é Salomão. Ele tinha muitos irmãos antes dele, mas quando Deus escolhe alguém, igreja, está escolhido, não interessa quantos tem na frente. Salomão era escolhido de Deus e acabou. Ah, mas espera aí, Davi estava doente, Davi estava já no final de sua vida. Ele tem um filho por nome de Adonias. Adonias vai e quer tomar o lugar que é de Salomão. Adonias já está festejando, mas Adonias não respeita a hierarquia. Ele sabe que ele tem um pai, mas ele não vai consultar o teu pai. Ele sabe que ele tem pai, ele deixa para lá a opinião do pai. Não interessa, eu vou dar festa, eu vou comemorar, porque agora o rei sou eu. Ele esqueceu que um pouco antes Absalão já cometeu esse grande erro e não terminou bem. Ele esqueceu disso. Aleluia. E ele vai querer tomar o lugar que é de Salomão. Ele já comemora. Mas Deus prepara alguém para defender a Salomão. Defender o título que era para ele. Manda avisar Davi. Davi fala: peraí, que falta de respeito é essa? Não respeita a hierarquia? Eu sou o rei ainda, aleluia. Tem que me comunicar, tem que falar. Então ele unge Salomão a rei, aleluia. E acaba com a festa de Adonias. E eu já quero dizer, irmão, diante do Eterno, o que é teu ninguém vai tirar. O teu lugar ninguém vai tirar. Aquilo que Deus te prometeu, você pode dizer: mas está demorando. Calma, há um tempo determinado para todo o propósito embaixo da terra. Há um tempo de chorar, mas a minha alegria é que é um tempo de sorrir. Salomão agora vai escrever um livro. Salomão escreve 3 livros. Ele escreve Cantares quando ele ainda é jovem, e depois ele escreve Eclesiastes, ele escreve Provérbios, e depois Eclesiastes quando ele já está velho. Ele escreve Eclesiastes. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios e escreveu 1.005 cânticos. Só esse que está no cano sagrado. Porque os judeus entenderam, no sentido alegórico, que este cântico, quando Salomão escreve, ele pode estar falando no sentido literal para uma esposa que ele conheceu. Porém, no sentido alegórico, o judeu entendeu que quando o amado fala, é Deus falando com Israel. Quando a amada responde, Israel está respondendo ao seu Deus. Agora nós entendemos que quando a amada fala, sou eu, é você falando ao teu noivo. E o noivo é Jesus, o Cristo, aquele que veio e há de voltar para buscar a tua noiva, a tua amada noiva. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra diz em Cantares 8, Salomão ele tem uma filha.
donzelas que estão lá, elas não estão trabalhando. Mas ele avista uma moça chamada Sulamita. Salomão foi criado ali no palácio, mas Sulamita não. Sulamita vai se apresentar para o rei Salomão. Ela vai se apresentar, e assim como Jesus, ele deixou o seu trono de glória, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, deixou o seu trono de glória e veio como homem pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele foi ferido, transpassado, ferido até a morte e morte de cruz. Mas por isso que Deus Pai o exaltou soberanamente, dando a ele o nome que é sobre todo nome, e diante desse nome todo o joelho se dobra e toda a língua confessa. Os que estão em cima do céu reverenciam o Senhor, os anjos do céu reverenciam Jesus, os que estão na terra reverenciam Jesus, os que estão debaixo da terra reverenciam, porque é o nome sobre todo nome. Como Salomão aqui está representando o noivo desceu e veio aqui para te salvar, para me salvar. Ele olhou para mim, rolando meus próprios pecados, e ele olhou para mim e me achou bonita. Ei, Sulamita não era bonita. Ela vai se apresentar para as filhas de Jerusalém e ela fala: olha, não olhei por eu ser morena, porque a pele me castigou, o sol me castigou. Ei, deixaram meus irmãos, me rejeitaram e me botaram para trabalhar duro no sol. Eles me botaram para cuidar da vinha. Olha, eu cuidei tanto da vinha do sol que eu esqueci da minha. Levada a sério. E não é assim, igreja. Muitas vezes nós cuidamos tanto, nós oramos tanto, fazemos tanto pelos outros, que esquecemos de fazer por nós. Rebaia, sério, decanta, ramanai. Esqueceram de fazer por nós. Ela está dizendo: eu cuidei tanto da vida dos outros, eu orei tanto, eu me dediquei tanto, que eu não cuidei da minha. Ai, é sério. Mas Senhor, Deus está te dando uma chance. Mas se eu fosse você, eu já começava a glorificar, a exaltar o nome do Senhor, ramanai, porque é sempre tempo de começar. Aleluia. Prioriza você, irmã. Prioriza você, porque se você estiver de pé, a tua casa também está. Mas se você ficar cuidando da vida dos outros, ficar priorizando sempre os outros, um dia tu também vai cansar e vai ter quem para cuidar de você. Sulamita está apresentando. Eles me botaram para trabalhar duro, eles me rejeitaram porque eu sou morena, porque o sol queimou a minha pele de tanto lutar, de tanto trabalhar. Ei, eu estou me apresentando, eu sou morena, mas eu ainda sou formosa. Ai, a séria, eu sou morena, mas eu ainda sou formosa. Ela está se apresentando, aleluia, para as moças que estão do lado. Mas Salomão olha para ela, e o defeito dela, meu irmão, é o que chama a atenção do rei. O meu defeito, quando eu estava rolando lá, as pessoas olhavam e falavam: é uma vergonha, é a vergonha da família. E Jesus olhava e vinha e dizia: vem, minha filha, vem, minha amada, vem, quer ser minha noiva na batalha. Você quer ser minha noiva? Quer ser minha noiva na batalha? Sério. E eu aqui estou, para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Ela se apresenta para ele. No capítulo 2, ela vai dizer: eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Ele olha para ela e fala: não, tu não és só o lírio dos vales, não, minha linda. Tu és o lírio que nasceu e cresceu entre os espinhos. O lírio não escolhe onde ele vai ser plantado, a semente vai ser levada e ele vai ser plantado ali. Mas o lindo do lírio é que ele cresce aonde ele foi plantado. É pequeno, é deserto, mas o lírio está crescendo. Tem espinho, mas o lírio está crescendo. E sabe o que chamou a atenção do noivo? Não foi as roupas de Sulamita, não foi a beleza, porque as donzelas tinham roupa muito melhor. Não, o que chamou a atenção do noivo é a capacidade da Sulamita de se crescer entre os espinhos. Ela crescia, os espinhos a feria, mas quanto mais os espinhos feria, ela soltava. O lírio, ele solta um líquido que faz ele crescer. Aquilo, os espinhos estão feridos, mas ele está exalando. E o que é isso dentro de mim, dentro de você, irmã? É a essência do Espírito Santo. Os espinhos ferem o deserto, mas os espinhos estão nos ferindo. Chega a um ponto que o lírio está tão grande,
que o espinho tem que inclinar para olhar para ele. Já não consegue mais ferir. O lírio cresceu. É isso, irmão. Você passou por tantas coisas. Você passou por tantos problemas. Tantas feridas que você carrega. Aleluia. Mas você está crescendo. Você está crescendo. Porque tu és o lírio que cresceu entre os espinhos. Só Deus sabe o que você passa na tua casa. Mas tu és um lírio que cresceu entre os espinhos e está formoso. O lírio ele oferece um perfume, ele exala um perfume tão maravilhoso às narinas do nosso Deus, o nosso Criador. Aleluia. Tu és um lírio que cresceu e se destacou. Não parou para olhar para os espinhos. Estou ferida, mas eu estou crescendo. Estou ferida, mas eu estou caminhando. Estou ferida, mas eu estou cantando. Estou ferida, mas eu estou cantando. Isso não é só jargão de quem prega, não. Eu saí de uma ponte safena, eu fui retalhada, meu peito foi aberto no meio, o espinho me sangrou, mas eu estou aqui. Fui ferida, mas eu estou aqui, exalando meu perfume para o meu noivo, tentando no capítulo de número 2, a Sulamita vai passar por um período frio, por um período de inverno. Ei, irmão, se você ler Gênesis capítulo 8, 22, Deus está falando com Noé. Noé, enquanto a terra durar, sempre vai haver sementeiras, sempre vai haver ceifa. Então, irmão, por que você está preocupado com o dia de amanhã? Como que eu vou sobreviver? O Eterno fez uma aliança lá atrás com Noé e ele disse: enquanto a terra durar, sempre vai haver sementeira, sempre vai haver providência, sempre vai haver ceifa. Mas também vai haver estações, outono, inverno, primavera, verão, aleluia, dia e noite. Esta é a aliança do nosso Deus com Noé. Gênesis 8, 22. Ele faz essa aliança com Noé. Sulamita agora vai viver o inverno. Nós, irmãos, nós vivemos o verão. Eu vivia no verão na minha vida, caminhando para lá e para cá, feliz, alegre. Já estava pregando no congresso, até no lugar do pastor Moacir. Vocês acreditem que eu já preguei no Juscelino. Mas olha só, veio o inverno na minha vida, aconteceu um acidente, eu fiquei cadeirante, o inverno chegou, a estação do inverno chegou para mim, e o inverno é triste, você fica desanimado, tudo é mais difícil no inverno, é difícil de orar, é difícil de cantar, é difícil até de levantar, é difícil, o inverno é difícil, mas calma, é só uma estação. E eu não estou falando de um inverno que a gente passa, que a gente coloca uma coberta nas costas e vai orar. Não, eu estou falando de um inverno espiritual, de uma gelo espiritual, que você não consegue mais orar, que você não consegue dobrar o joelho, você deixa para depois. Não deixa para lá, depois eu oro. Ora 2 minutos, 5 minutos e já para. É o inverno, é o frio. A Sulamita está vivendo isso. E a palavra diz que ela se esconde na frecha da rocha. Ela se esconde do frio. Igreja, eu já tenho uma palavra para a tua vida. Põe esse rosto para fora e saia, porque mais para baixo você vai ver. Ela está dizendo: está frio, mas eu estou ouvindo a voz do meu amado. Eu estou na fenda da rocha, eu estou escondida no esconderijo, mas eu estou ouvindo a voz do meu amado. Ele vem saltando, e ele está dizendo para mim: levanta, igreja. O teu noivo nessa noite está dizendo: põe esse rosto para fora, levanta, porque o frio foi tão grande, o gelo foi tão grande, o desânimo foi tão grande que tu nem percebeu que a primavera já chegou. Venha, maravilha, põe o rosto para fora, sai. Ai, missionária, sai, põe o rosto para fora, saia desse esconderijo, põe o rosto para fora e vem viver um novo tempo. Tem renovo para a tua vida, tem renovo para a tua casa, tem salvação para a tua família, mas depende de você. Vai ficar
escondida, o noivo está falando: olha, é inverno, mas eu nunca deixei de falar. Está frio, você está frio, está desanimada, mas eu nunca deixei de falar. Nunca deixei de falar. Ele está falando: minha noiva, levanta. Está chegando um novo tempo. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Porque na igreja não é lugar que nós ficamos engessados. Você sabe que esse pode ser o seu último culto. O seu último culto. Vai, céu, não perca a oportunidade de glorificar aquele que te salvou. Pode ser a última oportunidade de você glorificar ao nome do teu nome. Ele está dizendo: está frio, mas eu quero que você levanta. Olha o rosto para fora. Vem para fora. Olha, as vinhas já estão em flor, minha amada. É um novo tempo chegando para a igreja de Vila Flor. As vinhas já estão em flor. Ela vai a sério, glória a Jesus. Mas com todo esse amor, no capítulo de número 3, ela vai perder o noivo. Ela perde. A Sulamita perde. E por que nós perdemos o noivo? Não damos atenção para ele. Direto buscando outras coisas, televisão, internet, e deixa o noivo para lá. Se eu vou na tua casa, você me dá atenção, eu vou embora. O noivo é dessa maneira também. Ele se afasta. Se não dá atenção para ele, ele vai. O noivo quer prioridade. Sabe por quê? Porque ele priorizou a mim, a você, lá na cruz, quando ele morreu e verteu a última gota. Ele podia ter desistido, mas ele viu eu e viu você acorrentado e indo para o inferno. Ele entregou o melhor. Ele entregou o melhor. Nós temos que despertar, porque a salvação está muito próxima. A vida do Senhor está muito próxima. E depois que nós fecharmos os olhos, não tem mais jeito. E ao homem está ordenado a morrer uma vez, seguindo depois disso o juízo. Não tem mais jeito. Eu posso deitar hoje e amanhã não acordar. Eu saí no dia 16, no dia 2 de novembro de 2016, e fui para o shopping, depois fui para a igreja no ensaio, e para casa eu não voltei naquele dia. Fiquei cadeirante por 3 dias, e se eu estou viva, é pela misericórdia do Senhor. Fiquei cadeirante por 3 vezes, depois voltei a andar com muita dificuldade, mas aqui eu estou, para a glória de Deus. Então, de Deus é prioridade sempre. Ela vai dizer: eu procurei noite após noite, mas eu não encontrei aquele a minha alma ama. E ela diz assim: mas eu não me conformei, porque eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença do meu amado. Ela diz que sai, ela levanta e sai e vai procurar ele pelas ruas da cidade. E ela disse: eu fui encontrada pelos guardas. Guarda significa lei. E ela foi encontrada para ele. Ela vai perguntar para ele do amado. Irmão, coisa triste é quando a gente vai falar coisas nossas com o amado. Não estou sentindo. Aí a igreja está fria, a igreja está alienada, e não é nós que vamos oferecer o culto para Deus. O problema é nosso, e nós vamos conversar com quem não tem intimidade com o amado. Oh, glória a Deus. Então vamos falar. Mas os guardas ficam olhando para ela, porque no silêncio deles eles falam: se ele fosse tão importante para você, você não teria perdido. Como você... É o silêncio dos guardas. Eles dizem, no silêncio dele: se ele fosse tão importante, você não teria perdido. E outra: quem tem que falar dele para mim é você, não sou eu. Porque eu não conheço o amado. Você vai trazendo para a aplicação. Você vai falar dos seus problemas para quem não conhece o amado. Você vai falar que está passando dificuldade, que está com problema com o filho, que está com problema no casamento, para quem não conhece o amado. Para quem não tem intimidade com o amado, ele vai dizer: põe para fora. Ele vai dizer: separa. Ele não conhece o amado, ele não tem intimidade. É você quem tem a intimidade. Então não fale, não tenha essa ousadia, porque ela fala: assim que eu apartei deles, dos guardas, eu encontrei o meu amado. Sinal que ele estava por perto, porque senão ela não teria encontrado.
E o que eu quero dizer numa aplicação? Para a gente trazer o amado de volta, a gente precisa cortar o relacionamento com alguns guardas da nossa vida. Precisa, porque o Salmo de número 1 deixa bem claro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se aceita na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite, pois ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que dá os seus frutos na estação certa. É tudo que quiser prosperará. Quer ser próspero, irmão? Traz o amado de volta. Quer sucesso no casamento? Quer paz no casamento? Traz o amado de volta. Quer seus filhos à igreja? Traz o amado de volta. Aparta nos guarda. Prioriza. Salmo 1, o salmo da prosperidade. Oh, glória a Jesus. Ela traz o amado. Mas agora, no capítulo 4, ele fala para ela que ela é um jardim fechado, mas ela não acredita. Por quê? Porque ela não dá ouvidos para ele. Porque no capítulo 5, eu estou correndo, igreja, porque senão não dá tempo, eu falo muito. No capítulo de número 5, ela vai perder o amado novamente. Ela vai perder o amado, só que agora, capítulo de número 5 de Cantares, é uma igreja que vai ficar. Por isso que eu li em Romanos: desperta a igreja, porque Jesus Cristo está às portas. Olha o que acontece no capítulo de número 5. Ele sai, ele prepara uma festa, o noivo prepara uma festa e ele está lá com os amigos. Ele deixa os amigos e ele vem. Ele vem para a casa da sua amada. Ele vem para a minha casa, vem para mim, vem para você. Ele vem. Só que o que acontece com essa noiva? Ela está dizendo, ele bate na porta: amada minha, oh amada, eu vim aqui para te buscar. E ela diz o que? Ela diz para ele: eu já tirei as minhas vestes. Eu já tirei as minhas vestes, eu já tirei os meus sapatos, sendo que a palavra diz: em todo tempo seja alva as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Calçai os vossos pés na preparação do evangelho da paz. A noiva, a igreja que vai ficar, a noiva que vai ficar já perdeu a preparação há muito tempo. A igreja, se tu perdeu essa preparação, então busca hoje. Hoje é o dia de renovo. Aleluia, glória a Deus. Já tirei e eu não vou tornar a sujar. Ela não priorizou, o noivo veio, mas ela disse: ai, mas eu dormia e o meu coração velava. É a igreja que está ouvindo, ele está chegando, ele está às portas, mas ela não está dando ouvido. Ele está às portas, mas ela não está dando ouvido. Então ela disse: eu dormia, mas o meu coração velava. Quer dizer, eu não estava totalmente inconsciente. Eu ouvia que ele vinha chegar, mas eu não dei ouvido. Ele me chamou, ele bateu na porta e eu disse: estou despreparada. Na vassoura, canta, na barracéria. Estou despreparada. Na vassoura, ele canta. Mas nesta noite, Deus tem um renovo para a tua vida. Ele quer um despertamento, minha igreja, de você, de mim. Desperta, ó noiva amada. Desperta, porque o teu noivo está voltando, está batendo na porta e está dizendo: amada, tu está pronta para ir comigo para a festa? Ela diz e abre a porta. Quando ela abre a porta, o amado foi embora. Ela sai para as ruas, igreja. Ela sai para as ruas, a igreja que vai ficar para a tribulação. Ela sai para as ruas. E quem a encontra novamente? Os guardas. Só que dessa vez, igreja, dessa vez não. Como ela é a igreja que vai ficar, ele rasga-lhe os mantos. O manto dela, que é a cobertura, que é o Espírito Santo. Ele rasga a cobertura dela. Ele rasga, eles rasgam e eles, sabe o que faz? Batem, espantam, machuca. É a igreja que vai ficar. Por isso que nesta noite, mediante a essa palavra, eu digo para ti: desperta a igreja. Não deixa que os problemas, eu sei, Caraca, Sub, Comanai, que aqui tem gente que está passando por tanta luta, tanto problema na nossa canta, que já não tem nem mais força, né? Baixar de orar, já não tem nem mais força, está desanimado, está dizendo: vou ir para a igreja para quê? Vou lá para dormir, porque eu não sinto mais nada. Mas igreja, desperta nesta noite.
Deus, o noivo amado, está te chamando para um grande despertamento, um renovo. Tem renovo na casa. Sinta a presença do amado, igreja. Sinta a presença dele. Essa palavra fique no seu coração, que a hora já se foi. Bom, então, igreja, se você puder colocar sobre os seus pés, e se isso não for te constranger, segure na mão do seu irmão, alabaçuri de canta, alabanacéia. Deus, aleluia. Glória seja dada, Senhor dos céus e da terra. A tua soberana palavra foi pregada. Pai querido, o Senhor me disse, é dia, é momento, é noite, é hora, é minuto de despertarmos na tua presença. Porque eu sei que o Senhor está voltando. E o Senhor está querendo levar o teu povo que aqui, Senhor amado, experimentaram tantas dores e tanto sofrimento na batalha, experimentaram tanto sofrimento, e o Senhor quer levá-lo, Senhor, para o gozo eterno. A antiga aliança expulsou o homem do paraíso, mas o Senhor veio abrir a porta e nos resgatar novamente. Mas o Senhor, Rabanacéia, quer prioridade. Nesta noite, Senhor, é momento de retorno, de adoração. A igreja, não fica engessado. Glorifica aquele que te salvou. Glorifica, sinta a alegria do Espírito Santo. Porque se você está aqui, foi tantos livramentos que Ele te deu. Ai, tantos livramentos na salvação. Já era para você ter morrido. Bem, canta, lá eu sou eminência, lava-se. Era para tu não estar aqui não, varão. Era para tu não estar aqui não, varão. Nos lugares onde tu andou, a graça te trouxe aqui só para ouvir. Prioriza aquele que olhou para você quando ninguém dava nada. Quando ninguém dava nada, prioriza aquele, a basura, que olhou para você quando os outros diziam: é a vergonha da casa, é a vergonha da família. Esse daí não vai dar em nada. A graça te alcançou e te trouxe até aqui. Recebe essa palavra em nome de Jesus.